Bora começar mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, agora nesta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Infelizmente, o departamento médico com destaque no noticiário do Fluminense. A gente agradece a sua presença, a sua audiência, agradecemos pela sua amizade. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixe o seu comentário. Se quiser também, me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha. Bom, vamos começar falando sobre eliminatórias para a Copa do Mundo, porque hoje tem Fluminense em campo pelas eliminatórias, começando às 8 da noite com Paraguai e Chile, jogo lá em Assunção, no Defensores del Chaco, estádio que traz boas lembranças para a torcida tricolor. Foi lá onde a gente garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores de 2023, com aquela vitória espetacular por 3-1 sobre o Olímpia, e hoje lá no Defensores del Chaco, o Paraguai recebe o Chile pelas eliminatórias para o Mundial de 2026. Lescano deve ser opção no banco de reservas, deve começar como opção para o segundo tempo, mas é um jogo que a gente pode ficar de olho, quem sabe o Lescano entrando ao longo da partida. E às 9h45 tem Brasil e Colômbia, lá no estádio Mané Garrincha em Brasília, com John Arias, titular da seleção colombiana. Arias contra o Brasil, vai ser bacana acompanhar esse jogo. E eu quero saber para quem que você vai torcer, meu amigo. Se vai torcer para a seleção brasileira ou se vai torcer para o John Arias? É uma boa pergunta aí. Acho que vai ter muito tricolor que vai torcer para o Arias e também para a seleção colombiana. Pelo lado do Brasil, a gente tem o André, né, ex-tricolor, André, que tá lá jogando no Wolverhampton da Inglaterra, vai ficar no banco de reservas. E tem também João Pedro, ex-tricolor também, que vai ser titular, vai ser novidade, novo camisa 9 da seleção brasileira. Acho que vai ser um bom duelo hoje entre o Brasil e a seleção colombiana de John Arias. Bora falar um pouquinho sobre SAF agora, gente, porque ontem a gente trouxe a notícia do Diogo Dantas, do jornal O Globo, de que o grupo Tricolor de Coração, que é um grupo que é aliado do presidente Mário Bittencourt, teria saído da base aliada do presidente e seria oposição à venda do Fluminense, à transformação do Fluminense em SAF. Só que o próprio Diogo Dantas trouxe uma atualização sobre essa informação. E a história não é bem assim não, tá? Vou trazer aí, ó. Grupo político aliado admite racha no Fluminense, mas diz que maioria ainda apoia, né, o presidente na condução da SAF. A matéria está dizendo que o grupo político Tricolor de Coração, que se dividiu a partir das discussões sobre a venda da SAF do Fluminense, emitiu um comunicado alegando que a maioria dos sócios ainda apoiam a diretoria. Segundo a nota do grupo, uma minoria com acesso às redes fizeram publicações contra a venda da SAF. Mas a maior parte do grupo, né, ainda apoia a condução do presidente Mário Bittencourt sobre o tema. Inclusive, houve panfletagem em nome do grupo no Maracanã, no final do estadual, conforme o blog informou na quarta-feira, né, que foi ontem. Nas últimas semanas, a oposição vem se articulando em movimentos contra a venda da SAF, sem um maior debate interno do clube. E aí eu quero destacar aqui uma parte dessa nota que foi emitida pelo grupo Tricolor de Coração, que está dizendo o seguinte, olha, nas últimas semanas, divergências internas levaram à divisão de parte do grupo, mas com uma minoria que ainda detém acesso ao site e a determinadas redes sociais da associação, realizando publicações sem prévia deliberação do colegiado, à margem dos procedimentos que historicamente orientam a tomada de decisões da TC. Essas manifestações não refletem o posicionamento institucional da entidade, tendo sido feitas sem a anuência da maioria dos seus integrantes. Então a gente está fazendo o registro, né? É importante, já que a gente trouxe ontem aqui essa informação de que havia, né, esse racha, de que havia essa saída do grupo político da base aliada do presidente Mário Bittencourt, mas o grupo político Tricolor de Coração está desmentindo. Admitiu que existe sim um racha no grupo, mas que o grupo, a maioria do grupo, ainda está ao lado, né, e apoia as decisões do presidente Mário Bittencourt. Achei importante trazer esse registro aqui para vocês.
Bora falar agora sobre as notícias do departamento médico do Fluminense, que infelizmente ontem confirmaram que o Riquelme Felipe teve uma lesão de grau 2 no joelho esquerdo. Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e não é uma lesão simples, gente. Não é uma lesão simples. O tratamento vai ser conservador, não vai ser preciso cirurgia, mas não é uma lesão assim branda, não. É algo que vai demandar tempo, um tratamento muito bem feito. E a recuperação do atleta, o prazo de recuperação, vai depender muito da resposta do jogador a esse tratamento. Mas a previsão assim inicial é de 2 a 3 meses. Provavelmente 3 meses parado. Se essa previsão de 3 meses se confirmar, muito provavelmente o Riquelme Felipe não terá condições de disputar o Mundial de Clubes. É uma pena, porque é um jogador que vinha mostrando futebol, que vinha jogando com personalidade, entrou bem no primeiro jogo da final contra o Flamengo, poderia ser mais aproveitado, principalmente agora que começa a Copa Sul-Americana, tem alguns jogos muito fáceis, poderia ser melhor observado, ter mais minutagem. Infelizmente sofreu essa lesão. Uma pena mesmo que o Riquelme tenha se lesionado exatamente agora. O GE, inclusive, trouxe uma reportagem hoje comparando essa lesão do Riquelme com outras 2 lesões que jogadores do Fluminense sofreram, né, o ano passado e também em 2023. A lesão do Alexander em 2023, naquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, e a lesão do André o ano passado na Libertadores da América. Tá aqui, ó, lesão de Riquelme é semelhante às de Alexander e André. Tá? A matéria do Edgar Maciel, o Giba Pérez, Gustavo Garcia e também do Marcelo Neves. E a matéria vai dizer aqui, ó, quer ver? Vamos comparar aqui. Tá até aqui o Riquelme, tá? Ele postou uma foto com uma perna, né, imobilizada e com uma mensagem: obrigado a todos pelas mensagens, não precisarei operar, mas ficarei fora dos gramados por até 3 meses. Voltarei ainda mais forte do que nunca, Deus no controle. 3 meses, nós estamos no final de março, final de abril, maio, final de junho, né? Então o Mundial começa já no meio do mês de junho, né? O primeiro jogo do Fluminense é dia 17 de junho. Então, tomara que o Riquelme esteja à disposição, mas vai depender tudo da resposta, né, do jogador ao tratamento. A matéria diz, né, que Alexander, por exemplo, teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo em maio de 2023 e na ocasião ele também não precisou de cirurgia e ele tinha uma previsão de retorno até anterior a essa previsão do Riquelme. Só que, olha aqui, ó, a previsão era 1 mês e meio sem atuar. Só que ele sofreu uma outra lesão, já na fase final de recuperação, e aí ficou fora dos gramados por 101 dias. Ou seja, né, mais de 3 meses. 3 meses e mais 11 dias. Já o caso do André, ele sofreu a lesão na Libertadores da América, também foi diagnosticado com o mesmo problema, só que no joelho direito, e o André, no caso, ficou 70 dias sem poder jogar. Então são 2 lesões parecidas, né, com a do Riquelme. Não é uma lesão simples, embora não precise de cirurgia, mas é uma pena, né? A gente lamenta realmente que o Riquelme tenha sofrido essa lesão justamente nesse momento. E aí ontem, né, como a bruxa tá solta, ontem a gente teve também a situação do Riquelme no jogo do Sub-20, do Brasileiro Sub-20, que também sentiu dores no joelho, precisou sair de campo, teve que colocar gelo e vai ser examinado hoje para saber se teve também lesão ou não. Ou é outro menino de Xerém, é outro garoto, né, do Sub-17, que foi promovido esse ano para o time principal. Ontem estava emprestado ao time Sub-20 e acabou se lesionando. Eu queria aproveitar essa oportunidade para explicar uma situação que ontem eu falei aqui sobre jogadores lesionados no Fluminense e até citei, né? Jogadores não necessariamente que tenham se lesionado, mas que precisaram, né, procurar o departamento médico. Então é bom a gente, né, deixar isso bem claro, explicar aqui algumas coisas. O jogador reclamar, por exemplo, de incômodo, o jogador reclamar de dor nas costas, isso não é considerado uma lesão, tá? Então é bom deixar isso bem claro. E é bom a gente também explicar que neste ano de 2025, o Fluminense tem tido mais lesões por traumas
do que lesões musculares. Lesão muscular é o caso, por exemplo, do Fuentes, que é uma lesão séria, também vai demandar um bom tempo de recuperação, e o Fuentes vai ficar um bom tempo aí afastado do time, para poder se recuperar dessa lesão muscular que ele sofreu. Por outro lado, outros jogadores tiveram traumas, que é questão, às vezes, de um impacto, de uma queda, e que são situações, né, que você não tem como prever, né? São situações ali do jogo, né? Caso, por exemplo, do Renato Augusto, com a luxação no ombro, caso do Thiago Silva, que bateu o calcanhar no chão, né, e aí sofreu ali, né, com aquela lesão no calcanhar, o mesmo calcanhar que ele se lesionou ano passado, essa lesão agora do Riquelme no joelho, a lesão do Isaac também no joelho, né, do Isaac, no caso, não dá ainda para dizer que é lesão, né, porque o Isaac sentiu dores no joelho. Vai ser examinado e vai ser confirmado se é uma lesão ou não. Então há uma diferença, tá? Entre uma reclamação de incômodo, reclamação de dor e uma lesão. E há diferença também entre uma lesão muscular e uma lesão por trauma. No caso do Fluminense, neste ano, a maior parte das lesões tem sido causadas por traumas e não são lesões musculares. Sobre a questão, por exemplo, do Fuentes, gente, que, como eu disse, vai ficar um bom tempo sem poder jogar, acho que o Fluminense deveria ir ao mercado. Porque você ter apenas o René como opção na lateral esquerda, acho arriscado. O René já tem 32 anos, daqui a pouco vai fazer 33. A gente vai começar agora uma maratona de jogos, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, com Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. O René não vai dar conta. Ele não vai ter ninguém para revezar. Alguém pode dizer, mas tem o Freitas que pode fazer a lateral esquerda. O Freitas não é lateral esquerdo. Ele mesmo, na entrevista coletiva que ele deu de apresentação dele, ele disse que ele é zagueiro central, que pode ajudar pela esquerda, mas não é lateral esquerdo. Então, penso eu que o Fluminense deveria ir ao mercado para poder ter um jogador para revezar com o René. Ou então promover alguém da base. Pegar o lateral esquerdo da base, colocar para ter opção. Penso eu que o Fluminense precisa ir ao mercado para trazer mais um lateral esquerdo, assim como precisa ir ao mercado para trazer mais um atacante. O Fluminense emprestou essa semana o Lelê para o Ceará e só tem no elenco Everaldo e Cano, dois jogadores com idade avançada. O Cano com 37, o Everaldo com 34. O Fluminense precisa perceber que o elenco, gente, tá na conta do chá. E a gente vai começar uma maratona de jogos agora. Então, para mim, é uma necessidade trazer um lateral esquerdo e trazer mais um atacante. Só para terminar o vídeo de hoje, gente, falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro Sub-20, que ontem teve Fluminense em ação. O Fluminense perdeu para o Internacional por 3-1 lá em Porto Alegre, pela segunda rodada, tinha vencido na estreia, ganhou do Atlético Mineiro e ontem perdeu para o Inter por 3-1. O Inter saiu na frente com gol logo no primeiro minuto de jogo. Na sequência, o Fluminense teve um pênalti a seu favor. O Isaac, que eu acabei de dizer aqui, que saiu sentindo dores no joelho, cobrou a penalidade, perdeu o pênalti. No rebote, o Kelvin empatou para o Fluminense. O Fluminense teve outro pênalti, poderia ter virado o jogo, só que o Fabinho bateu e também errou o pênalti. O goleiro do Inter pegou as duas cobranças. O Inter conseguiu fazer o 2-1 e depois, já nos acréscimos, fez 3-1 e fechou o jogo com essa vitória na segunda rodada do Brasileiro Sub-20. O Fluminense volta a jogar na quarta-feira da semana que vem, joga em casa, no CT Marcelo Vieira, em Xerém, contra o Fortaleza. Bom, meus amigos, é isso. Grande abraço, obrigado, até a próxima.